parte dessa juventude, das mobilizações, tem influência nos meios de comunicação. Os meios de comunicação potencializaram a pauta desse debate. E aí, por isso que eu não questiono, não há em nenhum momento, nas mobilizações, aí alguém pode depois me lembrar que houve, reforma do judiciário. Ninguém questiona a reforma do judiciário, porque não há pauta televisiva. Boa parte dessa juventude, das pessoas que foram para a rua, eles surgem a partir também de políticas públicas, sua ascensão, sua condição de ir para a universidade, sua condição do primeiro emprego, de ter um empreendimento, surge a partir desses 10 anos de governo democrático popular. Isso também, só que essa mesma juventude passou 10 anos sendo martelada, que a corrupção só surge a partir, e aí há um hiato histórico, e que nem os professores, nem os educadores, nem sindicatos, nem partidos combateram isso, como se a corrupção tivesse começado no país, que antes era o país da impunidade, não era mais o país da impunidade. Parece que o Brasil não tinha corrupção antes dos governos democráticos populares. Tem um discurso que é colocado pela mídia que nós nunca combatemos. Então nós esquecemos que o país, e de vez em quando a esquerda, se a gente pegar os trabalhos de esquerda, também replicam isso, a questão da corrupção, a questão da infraestrutura que não funciona. Aí assim, então, aí é que eu dialogo. A existência e a superação dos conceitos esquerda e direita não estão superados, estão cada vez mais arraigados. Se a gente pegar o que todo dia a população pobre, a classe trabalhadora, a grande parte da população brasileira compartilhada, não é com uma concepção qualquer, é com uma concepção de direita, que cada um tem que ter o seu carro, cada um tem que ter o seu telefone e consumir cada vez mais. E assim, agora eu também acho que a questão das ruas também pede uma outra coisa, duas coisas, que aí é a grande contradição que eu vivo, de tentar interpretar esse movimento. Se isso é uma mobilização, uma manifestação por mais capitalismo, ou de necessidade de mais individualidade, porque também a ação do governo Lula, do governo Dilma, foi de construção de um projeto, de construção de políticas públicas que não construem a consolidação de um projeto democrático popular, de uma consolidação de um projeto alternativo de outra sociabilidade, e nem a construção das individualidades da juventude. Ao pé da letra, esses 10 anos do governo Lula acendeu as condições sociais, econômicas, até a melhoria de educação, mas não construíram novas individualidades. Eu queria falar, alguém quer falar antes? Alguém mais quer falar? Porque é só questão de praxis, questões pragmáticas, né? Que são 9h30 já. Então acho que 10 horas a coisa explode. Mas eu queria fazer uma colocação muito rapidamente. Desculpa, Edgar. Mas concordando, Edgar, com o que você disse, eu queria na verdade só complementar. Na verdade, concordando com o que você disse, porque a Renata já havia dito, de fato, as administrações do PT, do Lula e da Dilma, só propiciaram, né, e muito fomentaram e muito propiciaram muito que ocorresse todo esse conjunto de manifestações que está ocorrendo hoje. Eu não discordo absolutamente disso, né? Eu acho que um governo de direita isso jamais teria acontecido, né? O que eu vejo, o que me preocupa, né, é precisamente qual é o rumo que essas manifestações vão tomar. E aí eu sou meio cético, talvez eu não concordasse tanto quanto a Renata, né, no sentido de crer que toda a base, digamos assim, progressista que foi criada nesses últimos, quantos anos? 10 anos, nesses últimos 10 anos, seja suficiente. Eu não creio que essa base
progressista que foi criado nessa última década seja suficiente para fomentar ou para cimentar politicamente essas ideias na cabeça das pessoas. Não sei se eu fui bastante claro. Eu acho que há um risco, sim, muito grande de que essas manifestações sejam cooptadas por segmentos de direita ou de ultradireita ou de centro, o que quer que seja, que acabem desvirtuando, né? E aí eu concordo plenamente com você, de fato, as bandeiras que estão se levantando não são as bandeiras de esquerda, né? As bandeiras, os cartazes, os manifestos, as pautas, né, que estão sendo colocadas, não são as pautas de esquerda. Mais educação, e não são, eu considero por dois motivos. Um, que de fato, né, isso tem melhorado muito nos últimos anos, né? Colocava isso no Facebook, alguém colocou, não sei se foi o caso Augusto, né? De fato, ninguém vê uma bandeira, mais educação, né, mais saúde, né, porque isso tem melhorado, né? Isso é um motivo, né? Pois não sei se foi, não lembro agora, né? Mas enfim, eu considero que de fato isso de certa forma sim, né? De certa forma sim, né? Houve melhorias na educação, no modo de ver, não do ponto de vista quantitativo, mas quantitativo pelo menos houve. Houve uma inserção enorme, uma parcela enorme da população, a saída dessa população da miséria para a faixa da pobreza. Tudo bem, houve ganhos qualitativos do ponto de vista social. Agora, existe uma outra questão, e concordando novamente com o que você disse, existe uma outra questão que, do motivo pelo qual, né, pelo menos um sintoma, né, pelo qual essas pautas de esquerda não estão nas ruas, né? Não tem um motivo, é um sintoma, né? Veja que para onde é que estão caminhando as pautas, né? Para a história da corrupção. E a corrupção não é uma pauta de esquerda, né? A corrupção é uma pauta de esquerda, mas que se diga que a direita não é toda a direita que é corrupta, né? Existem pessoas que defendem ideias de direita que não são corruptos. Existem governos de direita que não são corruptos. Existem governos reacionários que não são corruptos. Né? A pauta da corrupção não é uma pauta de esquerda. A pauta da corrupção é uma pauta generalista, né? Aparentemente apartidária. Não é à toa que ela está atingindo. A corrupção como bandeira é mais manipulada pela direita do que pela esquerda. Mas agora esse é o problema. A esquerda também manipula a pauta da corrupção. Esse é o problema, está entendendo? Então, a pauta da corrupção acaba sendo um canal, né, um prato cheio, para que essas manifestações sejam cooptadas por essas facções de direita e radicais, e o que seja. Porque ela supostamente é apartidária, né? E ela, quer queira, quer não, né, atinge em cheio as administrações de esquerda, né? Quer queira, quer não, por mais que não seja, por mais que tenha havido um alarde, por mais que tenha havido, eu concordo, né? Porque eu jamais estaria aqui defendendo o direito, nunca na minha vida fiz isso, né? Mas que houve, né, um alarde muito grande na mídia e que isso impactou muito o governo, impactou. Tá? Então, a pauta da corrupção acabou sendo uma porteira aberta para que muito dessas manifestações tenham sido cooptadas aí a imprensa, foi a grande responsável por isso, claro, tenha sido cooptada enfim, por ter guinado aqui para a direita, né? Sobre essa coisa da corrupção, primeiro deixar clara a minha posição. Eu sou petista de carteirinha, sou militante, né? Sou da esquerda, sou da esquerda do PT, mas agora eu vou concordar aqui comigo sobre a comunicação entre direita e esquerda e fazer uma crítica ao PT como um todo, mas ao PT de 10 anos atrás. Eu me lembro, como se fosse hoje, de uma campanha publicitária que foi feita contra o PT, na época, eu acho, da segunda reeleição do Lula, em que já havia coisas de
ataques ao governo Lula por conta da corrupção. E o publicitário fez a seguinte coisa: ele pegou várias campanhas do PT, do Genuíno, da Marta, de todo mundo, e eles falavam: eu vou não sei o que, e vou defender isso, defender aquilo, e vou combater a corrupção. A Marta falando. Aí o Genuíno, não sei o que, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e vou combater a corrupção. E aí você tinha todos os políticos petistas de maior destaque, sem exceção, levantando a bandeira do combate à corrupção, né? E sem se dar conta da contradição que é isso, de que estava levantando uma bandeira de direita, pessoas que eram ainda mais à esquerda, que ainda estavam no esquema do antagonismo, qual foi o termo que você utilizou? Da transgressão, ou seja, não estavam com o poder constituído, e que levantava essa bandeira. Era sempre que finalizava o discurso, era o fechamento: eu vou fazer isso e combater a corrupção. E isso foi utilizado de maneira muito inteligente numa campanha, da campanha contra o PT. Daí, essa galera mentiu, né? Por quê? E era gente informada da contradição do capitalismo, mas que abraçou essa bandeira desse discurso de combate à corrupção, sabendo, né? Eu acho mais complexo. É muito mais complexo do que isso. Eu acho que a máquina obriga praticamente, principalmente aqui, obriga ainda mais. Nos Estados Unidos, na Europa, você pode enriquecer, você pode fazer acordos por dentro da política, porque o lobby faz parte, mas aqui não dá. Aqui estruturalmente o negócio é quase a coisa do Sartre das mãos sujas, é um negócio complicado. E aí fica que tá aí, era uma galera de esquerda que levantou a bandeira da direita de combate à corrupção, que apontava o dedo para todo mundo, e hoje em dia está vivendo a contradição na pele desse discurso que muita gente toma como uma ofensa pessoal, um estelionato. Olha, vocês prometeram que iam ser diferentes e vocês foram iguais. Mas porque a gente assumiu a mesma coisa. A gente assumiu, a gente não fez alterações estruturais profundas. A gente não conseguiu fazer nenhuma reforma judiciária, uma reforma política, não fez. Nem o plebiscito já está abrindo, porque a própria base governista... Aí a contradição é de governo e massa. Agora só... Fugindo um pouco desse negócio da política, mas assim, muito mais da psicologia social. É uma coisa assim que eu fico analisando, olhando para minhas filhas também em casa. Mas o que é que eu começo a ter desse movimento? Eu até quando começou a luta, vários colegas meus disseram: isso é um golpe, isso é a Rede Globo. Eu disse: eu vou lá, eu só vou compreender o que é isso e eu encarei lá para ver o que está acontecendo. Então eu comecei a ir aos movimentos. E fazendo essa análise que não tinha, de fato, não tinha uma plataforma, cada agrupamento tinha uma bandeira, ou sei lá se posso chamar isso de bandeira, mas tinha uma palavra de ordem, ou cada um fazia a sua palavra de ordem própria. É como se cada um fosse um próprio movimento, é o que eu senti dentro da passeada. Mas a sensação que eu tenho é que tudo isso foi causado por uma questão chamada falta de liberdade, contraditório com a maior liberdade que nós temos hoje. Porque hoje eu acesso a internet, digo o que eu quero, tenho direito às redes sociais, mas o que é que eu quero dizer com a falta de liberdade? É que é do ponto de vista da segurança, da sociedade. A sociedade de classe, essa sociedade de classe que coloca uma camada muito rica, que pode tudo, que pode comprar um bom tênis, que pode acessar os melhores produtos, pode consumir, e uma outra camada amplamente da sociedade que não tinha acesso a essas coisas, passou a ter, mas também, anos e anos, ela foi excluída do acesso ao consumo, ao direito de ter, ao direito de sentir gente. Porque ele pode criticar o consumo, as pessoas queriam ter o direito, pelo menos, de poder consumir, ser gente, do ponto de vista do sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? Você só serve para o sistema capitalista se você for consumidor, no mínimo. Se você, ou você serve para produzir, ou serve para consumir. Senão o sistema morre, se destrói. Ele tem a superprodução e não tem quem o consuma. É as crises do capitalismo, nada mais é que a superprodução, que é a coisa da Europa. A alta produtividade, mas não tem quem consumir. O Brasil, aí a crítica ao Lula que vocês fazem. Que o Lula incentivou o consumismo e isso talvez ajudou o capitalismo. Mas não quero entrar nisso, quero falar dessa questão do medo social. A sensação que eu tenho é que os pais, os jovens, eles cansaram de todo dia ver na mídia, e todo dia ver na internet,
essa história da morte, do assassinato coletivo da juventude. Nunca se matou tanto jovem, nunca se morreu tanto jovem, nem na época das grandes guerras de rapinas, do processo que tinha do capitalismo, as guerras de rapina, que tinha carnificina, morreu tanto jovem. Então eu acho que isso foi criando um medo, que aí tem uma história do medo, o medo é que fez as pessoas irem à rua, que chegou uma hora que explodiu como animal social. Como um ser humano é um animal social, ele não aguentava mais ficar acuado, sem ter liberdade de ir e vir, e aí vocês podem usar transporte, sem a liberdade de poder ir ao cinema, sem a liberdade inclusive da política, uma série de coisas que eu acho que foi afligido socialmente a juventude, e os pais é que se sentia mais presidiário ainda dentro das suas casas, e que sofria também porque não permitia seus filhos exercer essa liberdade que a sociedade hoje permite. Então é um negócio contraditório, mas a sensação que eu tenho é que foi uma explosão desse animal preso, do grande animal social preso que a sociedade aprisionou. Então é assim que eu leio, a leitura que eu faço da grande explosão do que aconteceu na rua. Para mim, no primeiro momento, não foi uma coisa provocada pela direita, pela Globo, que a Globo quis preparar um golpe, que o sistema o consenso de Washington preparou tudo isso, né, o neoliberalismo, não passa a minha cabeça isso. O que passa é que houve uma explosão e aí tem o processo de captura. Aí todos, a esquerda, a Globo, todos tentam montar um processo de explosão, um processo de captura para ver se consegue o que o Gramsci falava de construir uma hegemonia ideológica e domínio da sociedade. Quem tiver hegemonia ideológica, domina a sociedade. Aí houve os processos de luta e captura. Então, essa sensação uma parte que eu leio do movimento. E as outras, assim, pelo menos eu consigo fazer uma leitura global, que as pessoas precisavam, eu chamo de catarse social, grande catarse social, que as pessoas precisavam se libertar, explodiu. E aí o pico foi a história lá da tarifa, a repressão, como a repressão era uma afronta à liberdade, as pessoas se rebelaram. Então, um pouco que eu procuro ver. Claro que eu posso traçar aqui várias teorias de esquerda, marxista, leninista, para explicar esse negócio, tá? Mas eu acho que é muito mais um fenômeno da sociedade moderna, que vocês aí são intelectuais, sabem explicar mais do que a gente. Essa coisa, o fenômeno moderno que aprisiona mesmo você sendo livre. E eu acho que tem muita vez, eu acho que tem que ter uma linha, talvez uma linha de estudo dessa coisa da psicologia social, de algo que aconteceu com tudo isso. E para fechar mesmo, eu acho que nessa contestação, essa falta de liberdade, se eu faço um paralelo com a política, é uma negação de todo o sistema que está aí. Não é uma negação, compreensão do sistema capitalista em si, porque ele não tem referencial socialista para se basear. É Cuba? É onde? Qual é a referência? É a China? Qual é a referencial socialista que eles têm? Não tem. Não tem. Então o referencial socialista é o consumo mesmo, é o capitalismo, mas eles querem ter a liberdade e não conseguiram ter essa liberdade de próprio consumir e usufruir da liberdade. Aí eles negam o sistema, ele nega o sistema político. É uma negação geral, irrestrita, da esquerda, da direita, da extrema esquerda, da extrema direita. É uma rejeição de tudo que está aí. É uma rejeição do sistema representativo. Ele não sabe o que vai botar no lugar, mas é uma negação. Porque se a política quiser resolver, nós podemos ter um misto de democracia direta com o povo. A tecnologia hoje nos permite ter misto de democracia direta. Por que nós não podemos fazer consulta semanal, mensal, à população através da internet? A tecnologia nos permite. O Condado nem corrupção tem lá, até a digital hoje, os caras estão tentando resolver o negócio do voto aí, porque a corrupção é grande também nas urnas eletrônicas hoje. Então, tem um misto de coisas aí que eu acho que vocês falando estava dando um sério de nó na minha cabeça. Até comecei a ficar com raiva de alguns de vocês, que achavam que era negação, a negação outro dia assim. Aí eu lembrei aqui dos gregos, o governo dos filósofos e a sociedade à parte, os filósofos sabem de tudo, porque eles pensam tudo. Cheguei a ficar imaginando, será que os intelectuais acham que eles precisam tomar o poder e começar a teorizar e querer dominar, porque eles pararam? Você deve ter falado disso que eu falei do teórico ficar à parte. Eu disse que o teórico tem que ficar à parte para ele poder olhar para uma coisa, se distanciar e ver o que está acontecendo. Mas não que os teóricos têm que ficar à parte e governar o mundo. Isso era uma conquista do Platão. O Platão tinha razão, vai ser o governo dos filósofos, o governo dos teóricos. Mas
boa vontade de vocês, tentei ter um esforço aqui para compreender com boa vontade no final do esforço todo que vocês fazem. É só isso, mas que isso é uma grande confusão na cabeça da gente. E quanto mais eu procuro ler e tentar buscar explicação na psicologia e em outras áreas, é ainda mais confuso ainda, porque a sociedade é muito complexa hoje, né? É certo, é muito complexa. Eu queria só aproveitar que o Ed Carlos, né, levantou a contradição aqui da defesa e crítica ao PT para falar, né, explicar melhor, porque de fato, assim, a crítica ao PT era uma crítica dentro do mundo que foi propiciado pelo PT, né? Então, eu enxergo muito, digamos, 2 pontos de inflexão nesses 10 anos de PT, um dos quais começa ali no momento em que o PT tem que realmente ceder a essa dinâmica, que na verdade é a dinâmica que é escamoteada por esse discurso genérico da corrupção, como se a corrupção fosse ligada a partido A ao partido B, que é na verdade ceder a estrutura capitalista patrimonialista que governa o país há 500 anos, que foi na verdade, o PT foi derrotado por essa, derrotado no sentido de que teve que começar um regime de concessões que nos levou a um lugar que é dominável. No momento em que a gente vê claramente uma associação que seja parcial do PT dentro do governo, o PT e o governo não são a mesma coisa. É importante sempre que a gente lembre disso, né? Eu, pelo menos, não sou governo, você está no governo, você está no governo, mas nós somos PT, né? Quando a gente vê a concessão, por exemplo, a bancada ruralista, que são as trevas das trevas das trevas, né? A gente sabe que o limite foi ultrapassado. Ao mesmo tempo, né, quando a gente começa, aí teve esse primeiro ponto de inflexão que começa ali em torno, né, do escândalo do mensalão, que é uma clara tentativa de golpe, né, contra o governo petista, e quando essa resposta, nessas diversas reações do PT, quando entra no governo Dilma, né, eu não acho que a volta do Lula funcione porque a história só se repete como faça, né? Mas o governo Dilma, para mim, ele é uma clara, ele demonstra claramente que tudo aquilo, né, todas essas medidas que são poder constituinte, né, todas as cotas para reúne, pontos de cultura, não sei o que, que foram, de um jeito ou de outro, criadas dentro do governo Lula, elas vão sendo paulatinamente outras jogadas de lado, como é o caso da política cultural, que foi destroçada, aquela demente daquela da Holanda, né? Ou ela vai se tornando um adorno de um discurso que, na verdade, é o do pleno neodesenvolvimentismo. Daí porque a associação com os ruralistas, daí porque Belo Monte, daí porque, por exemplo, os índios são o cocô do cavalo do bandido dos movimentos sociais brasileiros hoje, né? E ela vai receber até a banda de rock vândalos, minoria vândalas, mas os índios vão continuar tomando chibata nesse governo, ou a grande questão do e agora, né? Motivo porque o segundo discurso da Dilma foi melhorzinho do que o primeiro, mas não me empolga. Motivo porque você plebiscita ou referendo ou um fla-flu para a gente decidir, não me empolga. Motivo porque corrupção como crime hediondo ou como fantasia carnavalesca não me empolga. Porque tudo isso me parece, né, uma tentativa de captura por uma terceira entidade, que é o governo, que na verdade não é azul, nem vermelho, nem amarelo, de calar esse poder constituinte que se deu a conhecer momentaneamente durante esses, digamos assim, 15 dias de grande levante, né? Porque, insisto, né, esses levantes não surgiram do nada, né? Eu, por exemplo, a gente falando aqui da ausência de demandas de esquerda nessas marchas, né, nessas manifestações, como bem lembrou aqui, né? Elas são manifestações, mas o MPL é um movimento. Um movimento que tem anos de constituição, né? E, por exemplo, onde eu enxergo potência, né? Potência antagonista, é naquele núcleo que não deve ser tão diminuto quanto era antes do levante, né? De constituição de mecanismos de participação popular na política de transportes e direito à cidade, por exemplo, que é o que eles estão tentando fazer em São Paulo. Em vez de dizer, vencemos, é só R$3 na 3,20, criar um mecanismo que vai obrigar a abrir as planilhas de custos,
essa, bom, agora o Estado vai bancar o empresário, lucros. Não, né? Ela falou que não está também aí. A Não, entrevista que eles a deram foi Dilma, outra. Não, o MPL. Eles não deram. A posição deles não foi que não se importava com nada, queria que fosse passe livre. Não foi essa posição que eles declararam. Não, isso que eu estou dizendo, a posição deles é lutar por dentro do mecanismo de democracia, como o conselho, como a criação de mecanismos que possibilitem, em vez de você ter que fazer uma marcha toda vez que aumenta 20 centavos, criar amplificar os mecanismos de intervenção popular para que essas decisões não cheguem a ser tomadas sem a participação pública. Que não seja só a democracia representativa, porque a gente já viu que ela é completamente capturada, uma vez inclusive o secretário de Transporte da cidade de São Paulo tem relações estranhas com o empresariado, para ser generosa, né? Mas a conscientização de uma parcela que está mais além do núcleo político do MPL, de que certas decisões, por exemplo, vamos nos restringir ao âmbito da cidade, que é uma coisa que é tangível, precisam ser constituídas no dia a dia de uma política que não aparta representantes e representados. Né? Eu, pensando que caminhos tomar agora, eu vejo, por exemplo, nesse caminho, nessa causa específica, uma mudança que tem possibilidade de se propagar. Se a gente consegue instituir essa dinâmica para falar do transporte público, por exemplo, na cidade de São Paulo, mas não tem por que ser só em São Paulo, você consegue, de repente, criar esses mecanismos para educação e saúde, que são duas grandes demandas que estavam, sim, em muitos cartazes. Muito embora, talvez, pelos motivos errados. Né? E quem pede educação pública, universal, gratuita, talvez não sabe o que está pedindo. Né? Ou seja, a potencialidade dessas manifestações não está propriamente nelas, no que elas representam hoje, mas naquilo do que elas se originaram. Não, eu acho que está em tudo. Eu acho que está em tudo, porque os 20 centavos não teriam sido retirados se ela tivesse ficado restrita ao MPL e os seus 5 mil estudantes anarco-comunistas, digamos assim, que eu não sei precisar onde é que eles estão ali, né? Ou católico-comunistas, ou Flamengo, Fluminense, ou São Paulo. Eu fiz essa pergunta porque hoje em dia abriu-se um leque gigantesco aí de pautas, né? E a gente já não sabe mais o que é uma pauta, o que é a outra. E aí você está dizendo aqui a potencialidade, você vê exatamente nesses mecanismos que foram criados aí, ainda na gestão. Não, porque eles estão lutando para que sejam criados. Para que sejam criados. Mas que tiveram a sua origem na emergência do movimento, essa seria a potencialidade, no mínimo que pode ser aplicada a outros setores. Eu acho, assim, eu na verdade ficaria muito satisfeito se houver desdobramentos reais, insisto, não da tarifa zero em si, ou não dos mas de uma maior, assim, de um empoderamento e ao mesmo tempo de uma responsabilização das pessoas de que elas precisam, isso é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o papel de professor também, de que elas precisam cobrar de si mesmo viver a vida além do âmbito puramente privado. Porque para mim, se a gente jogar tudo fora, 10% desses manifestantes de 18 anos de idade tiverem tido um clique de que eles precisam incluir na pauta das suas vidas algo que vale do próprio umbigo e uma preocupação e uma ação política em torno do comum, daquilo que o Negri chama de comum, né? Um tecido, por exemplo, no caso do transporte público, um tecido que privilegia não só quem anda de ônibus, mas quem anda de carro, o trânsito vai ser melhor e eu acho que já houve ganho, né? Agora, eu sinto que às vezes a gente está falando de manifestações diferentes porque a minha experiência está muito formada por São Paulo também, onde a luta foi muito fincada, os 20 centavos. Mas aqui, por exemplo, né, a base do movimento, que é onde talvez se possa puxar uma dinâmica de participação, são os comitês populares da Copa, né? Porque a gente tem um ano daqui até a Copa, tem pelo menos uma demanda, na verdade 2 demandas
ela não faz a menor